Um estudante de apenas 14 anos de idade do Colégio Adventista de São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, foi selecionado para ser líder do Brasil na Conferência Mundial de Jovens. O repórter Paulo Ribeiro conta agora como isso aconteceu. É neste Colégio Adventista de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, que um aluno de apenas 14 anos de idade mostra seu talento para os estudos. Dedicado, sonhador e apaixonado por leitura, foi então que uma de suas professoras percebeu que o seu conhecimento poderia ir mais longe. O Luan foi incentivado a expandir o seu talento além da sala de aula. Vendo seu esforço e comprometimento, a professora Mariana, que leciona História e Geografia, sugeriu que ele participasse de um concurso para representar o Brasil na Conferência Internacional de Jovens, que vai acontecer no Nepal. Olá, professora. Qual foi o resultado deste processo seletivo? Bom, o resultado não poderia ter sido melhor. O Luan, dentre 250 candidatos, ele foi selecionado, o candidato mais jovem de todos, e ele vai representar o Brasil no Nepal. Quando eu vi a oportunidade no site, automaticamente eu pensei nele, porque ele já faz tantos projetos além da escola. Ele é vereador mirim, né? Ele também ajuda com projetos sociais. Por que não é? Por que não incentivá-lo? E graças a Deus ele foi selecionado e a gente está muito feliz com isso. A conferência ela quer dar voz às pessoas que têm ideias que possam ser compartilhadas com jovens. Eles acreditam que o jovem é o agente de mudança. Então nessa conferência, além de eu estar liderando todos os jovens, eu vou estar motivando eles, estar dando uma luz para eles e dizendo: você consegue, e nessa conferência você vai ter uma voz, a sua ideia vai ser ouvida. O mundo vai estar te escutando dessa vez. Enquanto o dia da viagem não chega, são nos estudos que o Luan se prepara e encontra caminhos para sonhos ainda mais distantes. Na última semana, o Hospital Adventista Silvestre, que fica no Rio de Janeiro, recebeu médicos com experiência internacional para conversar com funcionários e pacientes sobre a relação entre o estilo de vida e a saúde. Você já imaginou um hospital que, além de curar, também ensina os pacientes a não adoecerem? Esse hospital existe e fica no Rio de Janeiro. A fórmula para evitar doenças foi passada na última semana, durante o primeiro simpósio de estilo de vida do Hospital Adventista Silvestre. Eu acredito que o hospital, além de prestar atendimento agudo aos pacientes que procuram a instituição por algum problema, ele pode também ajudar esses pacientes a cuidar melhor da sua saúde, para que eles evitem de voltar ao hospital, às vezes pelo mesmo problema. Então, como nós podemos aproveitar o tempo de internação no hospital para educar esse paciente sobre a sua alimentação, a prática do exercício físico, o controle de estresse e a importância do autocuidado na sua saúde. As orientações foram passadas por 2 médicos com experiência internacional no que diz respeito à medicina do estilo de vida. O objetivo é a gente estar dando um update, assim, uma atualização científica, mais científica para os profissionais, trazendo tudo que a medicina do estilo de vida pode estar auxiliando no processo de prevenção e cura de doenças crônicas, né, como pressão alta, ansiedade, estresse, obesidade, diabetes tipo 2, que são as doenças que mais acometem hoje o planeta e que só podem ser revertidas com um estilo de vida saudável. Os funcionários do hospital, pacientes e acompanhantes puderam tirar dúvidas. É no sentido de trabalhar o conceito de cuidados com a saúde, de melhoria nos hábitos, junto aos nossos colaboradores, funcionários, né? Aquilo que faz parte da nossa missão, ensinar como cuidar melhor da sua saúde, do seu corpo, né? Enquanto faz companhia à mãe, que está internada, Márcia tirou um tempinho e foi conferir as palestras. Eu achei interessante e aí eu quis vir aqui para assistir. Gostei muito da palestra da doutora Daniela, muito interessante mesmo. Uma pessoa assim que tem uma visão ampla de tudo, assim, corpo, mente e sentimentos. É bem completa, eu gostei muito. O simpósio também recebeu participantes que não estão ligados ao hospital. É o caso de Marcela, que estuda nutrição e veio atraída pelo tema do evento. Eu tenho pesquisado muita coisa a respeito, até em outros congressos e simpósios, mas aqui, alguma coisa que eu vi que está bastante destacado é essa relação mesmo da sua alimentação, do teu estilo de vida,
que precisa estar assim entrelaçado. Você precisa entender que não é apenas fazer uma dieta, é ter um estilo, um hábito de vida saudável, entendeu? É procurar na sua casa você ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, ter também o cuidado com a mente, que é importante, né? Então, assim, é uma integralidade, né? Nós somos... É uma tríade que faz com que todas essas questões envolvam um estilo de vida saudável. Que a água é um líquido precioso, né? Todo mundo sabe. Mas será que nós estamos cuidando da água dentro e fora do nosso corpo, Patrícia? É uma pergunta para a gente refletir. E no dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água e alunos da Rede Adventista no Rio de Janeiro aproveitaram essa data para relembrar a população da importância em beber mais água. Antes de saírem para as ruas, os alunos têm recebido orientações sobre saúde dentro da escola. E isso está influenciando as gerações. Como é que vocês, como crianças, podem ajudar a preservar a água do planeta? Tomando banhos mais curtos, pode beber mais água? Sim, a gente deve beber mais água, mas também não vamos desperdiçar. Nós temos falado sobre a importância da água muitas vezes. Em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de tratar desse assunto, a gente tem tratado. Eles são animados e levam uma mensagem importante. Beba mais água. Alunos dos colégios adventistas em Duque de Caxias e na Tijuca se misturaram às pessoas para incentivar o consumo consciente de água. O que o senhor está achando dessa ação? Muito interessante. Fora de série. É vivendo e aprendendo. Eu acho muito importante a conscientização do uso da água. A arte feita para a ação foi desenhada pela aluna Ana Carolina, que contou como surgiu a ideia. Gosto muito de desenhar e a Tamiris trouxe essa ideia para mim e eu resolvi ilustrar uma pessoa bebendo água para revelar a importância. Imagine ter que lavar toda uma louça suja usando apenas um copo d'água. Não dá, não é mesmo? Para o nosso corpo também não é suficiente funcionar bem quando a gente ingere pouca água. Um estudo realizado pela Danone Research entre 2008 a 2014 mostrou que o consumo de água entre os brasileiros está longe do ideal. Cerca de 2.700 adultos e crianças foram entrevistados em 5 capitais brasileiras. Pouco mais da metade cumpriu as recomendações da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. A falta de água no organismo pode ocasionar muitas doenças, entre elas a crise renal. Eu tive um problema de cálculo renal. Foi um dia após o trabalho, cheguei em casa e eu comecei a sentir dores muito intensas. Fui ao hospital mais perto da minha casa, fui medicada e dali eu já fiquei internada e precisei fazer a cirurgia. E o mais interessante é que tem aumentado a quantidade de pessoas que vêm apresentando cólicas renal associada a cálculo. Não importa o fator etiológico da formação de cálculo nessa pessoa. Como prevenção, ele tem que ter na sua dieta o aumento da ingesta de água. A água, quando eu falo, é 3 litros de água, pelo menos, por dia. Então, eu sempre tive problemas relacionados a isso e que não ocorreria se eu fizesse o consumo adequado da água. E o nosso organismo, a nossa vida, não vive sem água. O mês de abril está às vésperas e logo logo a revista Adventista vai chegar aí na sua casa. E enquanto isso não acontece, os editores do periódico adiantam aqui, em primeira mão, o destaque. A doutrina da justificação pela fé ocupa um papel central no cristianismo. Apesar disso, o tema ainda é mal compreendido por muitas pessoas e interpretado de maneiras diferentes em cada tradição religiosa. Na matéria de capa da revista Adventista deste mês, você vai poder entender melhor a visão bíblica da justificação pela fé, que pode ser considerada o coração do Evangelho. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro. Eu quero apresentar os 2 convidados de hoje. Um deles é o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da revista Adventista. E também está com a gente o pastor Vinícius Mendes de Oliveira, que é editor de livros aqui na CPB e é o autor também da matéria de capa deste mês. Vou começar com o pastor Vinícius, né? Nós falamos na introdução do nosso quadro que o tema da justificação pela fé ainda é pouco compreendido e que há muitos debates, polêmica ainda, de certo modo, no meio cristão.
Por quê? Eu creio que a falta de compreensão está associada à dificuldade em entender o significado dos termos. O que é justificação? O que é fé? Qual o papel da obediência nesse processo? Eu, como ser humano, tenho alguma parte ou não? Deus faz tudo sozinho? Então, o problema está dentro dessa linha e esse debate ele é histórico no cristianismo e ele nos alcança hoje no mundo cristão, inclusive entre os adventistas. E, pastor Marcos, como que a gente pode definir o que é justificação pela fé? Bem, a Bíblia usa muitas metáforas, muitas imagens para falar do processo de salvação. No caso da justificação, claramente é um termo que vem da corte, do mundo judicial, forense, e a justificação é um ato de graça de Deus com base na morte substitutiva de Cristo em nosso lugar, para dizer que uma pessoa que é pecadora agora passa a ser justa. E um pouco da dificuldade aí é se o ser humano tem uma participação nesse processo ou não. Na verdade, segundo a concepção bíblica, a justificação é um ato 100% divino. E por isso nós temos ali o símbolo do cordeiro que morre no lugar do ser humano desde o começo da história da humanidade, representando a morte de Cristo, que é vicária, é no nosso lugar. Então, justificação é esse ato forense de Deus, dizendo que o pecador agora ele passa a ser justo com base na aceitação de Cristo no seu lugar. E a interpretação adventista? A interpretação adventista ela é bíblica e ela é equilibrada. Nós acreditamos que a justificação é um ato forense, uma declaração de Deus, conforme nos ensinou a reforma. Porém, nós cremos também que neste momento da justificação, quando Deus atribui justiça a nós ao nos declarar justos, Ele também comunica a sua justiça ao nosso coração. Isso está relacionado com o novo nascimento, que é uma espécie de embrião para a santificação, que ocorre exatamente quando somos justificados. Eu queria, para a gente encerrar, uma fala de vocês dois, explicando por que é tão importante a gente entender esse tema e que implicações ele tem para a vida de cada um de nós. Né? A justificação pela fé é a salvação e é a mensagem que nós temos para viver, para praticar e para ensinar as pessoas. Então, compreender esse tema é estar no centro do Evangelho, no coração do Evangelho, permitir que Deus nos salve e que nos transforme a cada dia. Nós vivemos aqui num contexto no Brasil em que o judiciário ganhou muito protagonismo e a sociedade quer, deseja, exige cada vez mais justiça. Mas o ser humano é injusto por natureza. Em certo sentido, todo ser humano foi pego aí, entre aspas, na lava-jato de Deus. E como resolver isso? Então, antes da sociedade estar preocupada com justiça, Deus está preocupado com a justiça no nível cósmico. Mas o ser humano pecou, é injusto. Como resolver isso? Deus pagou o preço. Portanto, essa mensagem de justificação pela fé, que é tão importante, foi ao longo da história da humanidade, é uma mensagem que a gente tem que colocar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aceitando a Cristo como Salvador. E agora, nesse mês de abril, em que o cristianismo celebra a morte de Cristo, a Páscoa, é uma mensagem super atual. Isso tem que se tornar algo pessoal, uma dimensão. E o ABC de tudo isso aí é que Cristo morreu no nosso lugar. Bom, eu quero agradecer muito a participação de vocês dois e também a você que nos acompanhou até aqui. Você vai poder ter contato com outros textos, outras informações na Revista Adventista deste mês e se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. A gente deseja a vocês um bom fim de semana e a gente espera encontrar vocês na próxima edição. Até lá! A revista agora vai para o intervalo e na volta tem as notícias internacionais. É bem rapidinho, não sai daí.